a linha do baixo, o nosso técnico de som, o Fon, já tirou. No último programa de 2023, a gente vai fazer ao vivo esse tema. Vai ser uma variação de uns 30 minutos, só nesse tema. Hoje a gente tem o prazer de receber o Patrick Santos aqui. Pô, Dago, obrigado pelo convite, obrigado, Cris, uma honra, uma satisfação trocar uma ideia com vocês aqui, cara. Prazer é nosso. Cara. E o Cristian Costa aqui. Muito obrigado, Dagomir. Que fala de política e tal, mas é o nosso editor de assuntos bizarros. Todos. Todos os então, assuntos. Ultimamente você deve estar trabalhando muito, né? Sim, certamente. Eu já estou especialista em linguagem neutra. Neutra. Patrick, muito legal você ter vindo. O Patrick, para quem não conhece ainda, lançou esse livro aqui, né, o 45 do Primeiro Tempo, e é um livro sobre uma coisa que é misteriosa para mim. Eu queria começar falando sobre isso, que é... Você era um cara, eu te conheci lá na Jovem Pan, você era um cara que participava, que era diretor de jornalismo lá uma época, né? Sim. E você era um cara tenso, cara. Pelo menos parecia, como todo jornalista, né? Com aquela coisa, não sei agora. E de repente você se tornou uma espécie de um guru dos períodos sabáticos. E é uma coisa que para mim é impensável, assim, eu não consigo parar de imaginar fazendo alguma coisa mesmo, talvez até porque eu faça coisas que eu goste, né? Talvez essa é a resposta, você acabou de dar a resposta. Então eu queria que você contasse um pouco da razão do título do livro e por que você resolveu ter esse período, enfim, resumir um pouco o que aconteceu. Legal. E bom que antes de a gente gravar, vocês falavam um pouquinho, você emagreceu, você tá com outro ritmo, quando eu fui na redação você tava diferente, enfim. Essa é a minha segunda pergunta, o que eu faço para ficar assim? Pois é, e essa mudança de vida, digamos assim, Dago, aconteceu ali em 2018. Meados de 2018, na verdade, eu vinha num ritmo de trabalho, já a partir de 2017, bem intenso, assim, né? E algumas coisas foram perdendo um pouco de sentido para mim. Sabe quando você tem meio que um chamado interno mesmo? Você fala, será que é isso mesmo que eu quero agora? O que a comunicação estava mudando, a forma de ver as coisas estava mudando. E eu já vinha no ritmo, né? Eu de 2013 a 2018, eu comandei a redação lá do Grupo Jovem Pan. Na verdade, eu era gerente de jornalismo, né? Então, eu comandava ali uma redação com mais de 100 profissionais, enfim, apresentava alguns programas, o Pingos, participava, né, dos Pingos e do 13 e 1, e vinha num ritmo alucinante de trabalho já, né? Eu talvez pertenço aí à última geração, talvez, que ainda via com bons olhos, né, fazer carreira numa empresa. Eu entrei na Jovem Pan com 20 anos. Nossa, aí você entrou como o quê? Cara, entrei como rádio escuta. Rádio escuta. Que acho que nem existe mais. Hoje é um estagiário. Assim. Nem sabe, mas... O que é rádio escuta? Você ficava escutando, tinha uma salinha pequena, você ficava escutando as outras rádios, fazia um relatório para a direção, para a chefia saber o que as outras rádios estavam falando na época. É o que se faz hoje para site, era rádio. Era rádio, chamava rádio escuta. Esse era o termo. Normalmente estudante que fazia. Então eu entrei ali. Né, em 94 foi Pedro Bassan, que é um colega de profissão lá de Tupã, que me trouxe. Eu estava começando na faculdade, então começou ali minha carreira, né, e aí passei depois para coordenação, produção, reportagem, fiz reportagem durante muito tempo, e até em 2013 então recebi um convite estava mudando a direção, né, o Tuta estava se afastando, o pai, né, e o Tutinha assumindo. Ele falou, pô, topa esse desafio aí da gente dar uma nova roupagem para a PAN. Então foi ali final de 2012, 2013 que eu assumi então a gerência de jornalismo. Pô, foram 5 anos, pareciam 50, né? Com tanta intensidade que foi aquilo, eu vivi aquilo muito, programa novo, formato novo, uma nova PAN. Nasceu ali, né? E a PAN é uma das maiores empresas jornalísticas do Brasil. Ah, né? sem dúvida. Intensa, né? Imagina assumir essa responsabilidade, foi uma loucura. Foi uma loucura. Então eu vivi intensamente aqueles 3 primeiros anos, sabe? Assim, intensamente mesmo. Mas aí, voltando à tua pergunta, ali, final de 2016, começo de 2017, eu já estava assim... Sabe quando o próprio corpo estava dando sinais, eu já não estava legal, meu processo criativo não estava
fluindo mais, né? Então eu preciso tomar uma decisão, o que eu vou fazer na minha vida? Mas, pô, como assim, né? 20 anos de casa, como é que você pisa Sai no assim, freio, né? Então eu tive um período aí de um ano e meio trabalhando isso na minha cabeça, como é que eu ia operar isso, né? Enfim, como é que eu ia fazer uma pausa? O que eu precisava, na verdade, era dar um tempo. Né? Por isso do sabático. Né? Sim, então, sim. o sabático é um termo que a gente usa, mas convencionalmente eu precisava dar um tempo. Sim. Sabe, repaginar, ver o que surge, o que poderia surgir nesse período. Foi aí que eu tomei, então, essa decisão. Claro, assustou muita gente, porque se a gente pegar dentro de um plano de carreira, eu estava no auge da carreira. É né? verdade. Gerente de jornalismo de um grande grupo de comunicação, na época eu apresentava o 3 em 1, que era um segundo programa de política, né, de debate político na grade da emissora, e ancorava o programa. Então, pô, como assim, né? Naquele momento ali, e comandava a redação. Então não era só o programa em si, né? Eu entrava às 7 da manhã, saía 8, 9 da noite. Isso era tudo, né? Digamos assim. Tudo passava ali pela chefia de alguma maneira. Então, eu fui trabalhando nesse um ano, falei, pô, eu preciso dar um tempo, dar uma viajada. Eu não fiz nenhuma grande viagem, mas eu precisava dar uma repaginada, estudar. É isso que nesse momento de reflexão, você chegou a pensar em desistir de jornalismo? Não necessariamente. Eu continuo jornalista. Hoje eu não faço mais, trabalhei com política, né? Durante muito tempo, vocês sabem bem o que é trabalhar com política, né? Ali no olho do furacão. O que eu pensava na época era buscar outras alternativas. Eu começava a sentir dentro de mim, assim, nas minhas buscas, a minha atenção estava indo muito para essa questão do autoconhecimento, né? Desenvolvimento pessoal. Né? Isso estava vindo muito forte para mim. Uma certa busca mais de uma sutilização. Eu vivia muito tenso, eu queria sutilizar um pouco a minha vida. Foi aí que eu comecei, então, a escrever muito, né? Diferente de uma linguagem jornalística, eu comecei a... E ler muito, né? Que você falou que passou muito tempo. Muito. A Martins Fontes ali era a minha segunda casa, na esquina com a Brigadeiro, né? Passava... Quando não tinha nenhum almoço importante de compromisso profissional, eu ia para Martins Fontes, ia ler. Então, isso foi operando dentro de mim uma mudança, até que em 17 de agosto de 2018, eu dei o último boa noite no 3 em 1, né? E inicio ali o que a gente chama de período sabático. Então, fui dar uma pensada na vida. Claro, fiz uma organização financeira, né? Não. Né? Até muita gente fala, pô, como é que eu faço para tirar? Primeiro você se organiza, né? Você pensa, não é uma decisão que você vai assim da noite para o dia. Então eu fiz toda uma organização. E aí veio a história do livro, né? Depois de 4 meses, eu fui fazer alguns trabalhos também de reposicionamento de carreira com alguns profissionais. E aí surgiu a ideia de escrever o livro. Foi a partir do livro, depois vieram algumas palestras, depois eu montei um podcast, fiz uma parceria com a PAN até hoje. Eu tenho um podcast lá, né, que se chama 45 do Primeiro Tempo, onde eu trago pessoas para contarem suas histórias de transformação de vida. Né? Um podcast já está indo para 4 anos já. E como que foi assim o primeiro dia pós ano sabático? Você deu o seu boa noite, daí você começou o meu primeiro bom dia, né? O seu primeiro bom dia. E como é que foi isso? Porque você tinha essa carreira que você falou, essa carreira estruturada, uma rotina. A rotina. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de rotina. Fico pensando, como é que foi depois disso? Você falou, agora é bom dia, e aí? Continuei acordando no mesmo horário, tomando banho na mesma hora. Quer dizer, você não desassocia da noite pro dia. Né? No começo foi, claro, um certo estranhamento. Né? Então, num sábado, no domingo, numa segunda, numa terça-feira, 8 da manhã, você está ali em casa. Né? Semana passada eu estava na rádio. Então foi um processo de... claro que foi uma busca minha, um desejo meu, mas você não desassocia. Então a primeira, segunda semana foi um pouco estranho, digamos. Acho que a palavra foi um pouco estranho, mas depois eu fui começando a acomodar um pouco, né, a minha rotina. Sem rotina você não vive. Né? Você tem que criar uma outra rotina. Né? Foi isso que eu passei a operar. E aí sim, depois vieram algumas viagens, né? Aí começa a escrita, comecei a botar tudo no papel. Eu vivenciei muito intensamente aquilo. Eu costumo dizer que eu tinha um livro escrito dentro de mim.
Né? E aí foi nesse processo que eu fui trabalhando um pouquinho. Eu estou achando muito engraçado, porque naquela limpeza de fim de ano, que a gente pega, joga um monte de coisa fora e tal, eu decidi que eu vou acabar com o papel na minha vida. Então não é exagero, tô falando, mas eu tô assim, pegando tudo que eu tinha de papel e digitalizando. E eu encontrei, cara, um caderninho verde que era o meu diário de uma viagem maluca que eu fiz pelo Caribe. Uma joia. Cara, essa é a grande joia da tua. É ali que você tem que pegar, ali que vai nascer incrível, muita coisa. Porque eu olhei aquilo, eu falei, eu vou começar a passar para o computador e vou dispensar o caderno, porque fica carregando e tal. Cara, e foi isso, a quebra total da rotina. Eu era um outro cara, fazendo coisa, eu falo, hoje eu acordo, faço isso, faço aquilo, né? A bombinha da asma, não sei o que, remédio de novo. E ali foi a quebra total, cara. E como aquilo me fez bem e como aquilo... Mas não era assim um período sabático, era 2 meses no Caribe. Sim, mas foram 2 meses em que você saiu daquela rotina, cara. E quebra, né? Não tinha planos, não tinha assim... Cada dia se acordava, o que vai ser hoje? Não tenho a menor ideia. E era muito louco. Cada dia tinha dias melhores, piores. Mas eu imagino que você deve ter passado por uma coisa assim também, de falar, eu tenho que acordar tal hora, dormir tal hora, fazer tal Depois coisa. Você tem que criar uma rotina. Foi isso, até respondendo a pergunta do Cris. Eu fui criando uma rotina dentro de algo que eu ainda não sabia o que era, né? Ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer, né? Mas aquela rotina que eu comecei a criar com a escrita foi catártico, cara. Assim, foi um processo catártico porque eu precisava, sabe? Porque como eu disse, esses 5 anos assim, intensamente comandando uma redação, chefia, trabalhando de fim de semana, vocês sabem que não é fácil. Eu não tinha um tempo para esse olhar mais para dentro. Às vezes eu dou palestra em algum lugar e falo, mas sabático, cara, você deve ter cruzado os oceanos de Velê e meditar na Índia, no Tibete, né? Tá no imaginário mesmo, né? Eu falei, cara, eu respondo o seguinte, eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro aqui em São Paulo. Sensacional, né? Eu morei lá também, precisa de Eu moro na Pinagés, então... Jura, cara, eu já morei lá também, então, que barato. Então, é uma viagem mais pra dentro, cara. Tá. Uma viagem um pouco mais para dentro. E outra coisa que é legal você falar também, 2 coisas, eu estou interrompendo só uma coisinha. Uma coisa que eu já falei para o Christian também, o que você fez foi um negócio que eu chamo de livroterapia. Sabe? Você parar a vida e... Não precisa parar a vida, mas você se dedicar a um livro é uma coisa que te ajuda muito, muito, sabe? Muito. Te dá um sentido na vida. E eu acho muito legal. Recomendo para todo mundo. Dagomir já me deu um conselho já de livro. Mas aí já está fazendo dele. Tá? Legal. É muito bom. Você recebeu apoio das pessoas ao seu redor para tomar essa decisão? Ou você tomou por livre e espontânea vontade e falou, a partir de agora vai ser assim? Não, claro que teve apoio, principalmente da minha esposa, né? Da Andréia. Né? Que é muito citada no livro. Porque, né? Na verdade, é a pessoa que tá ali próximo, né? Ela tá vendo aquele Patrick que você lembrou lá da PAN, na época que você foi fazer a matéria, ela via diariamente, né? Então, não tem como, né? Eu acho que eu até falo no primeiro ou no segundo capítulo que, de alguma maneira, se eu não parasse, né, olhando um pouco em perspectiva, né? Se eu não parasse, eu não sei se eu daria conta, porque o meu processo já não estava legal. Meu corpo não estava. A gente dá pouca atenção. Eu falo muito isso, não só nos meus podcasts, nas empresas que a gente está atuando. Cara, se você não presta atenção no teu corpo, na tua rotina, na tua psique, uma hora o corpo apita. Aí você vai correr atrás. Mas você teve um apito? Eu tive muito próximo de um burnout. Tive muito próximo. Assim, você acorda 9 horas da manhã, você já está cansado. Você não tem... Você percebe, a gente sabe. Na verdade, a gente tem eu costumo dizer que a gente tem uma verdade intrínseca. É aquela coisa tua. Ninguém precisa te dizer. Você sabe, o teu corpo fala, a tua psique sabe. Então eu tive muito próximo disso, né? E aí você não tem mais criação. Você fica sabe, vai fazer uma coisa, faz aqui, vai ali, você não pulsa mais. Fica mecânico. Né? Fica mecânico. E aí não é legal, né, cara? Você consegue fazer alguma coisa mecânica? Como é que você vai escrever um texto? Você fala, tudo bem, tem uma técnica, mas aquilo, você não se envolve mais. Eu estava muito nessa fase. Né? Então, isso mexe muito. E se você não observa, a conta pode vir um pouco pelo fato de você ter sido chefe de redação ali, o gerente de jornalismo, enfim, ter controle sobre a operação, delegar ordens e tal,
largar isso em algum momento... Essa é uma pergunta. Em algum momento... Pegou em você, tipo assim, poxa, eu tô abrindo mão do poder, de certa maneira. Você tinha muito poder dentro da redação. Em uma redação de jornalismo, isso é muito importante. O tanto ego ali também. A sua vaidade, eu não sei bem qual é, mas de todo modo... Isso pegou em algum momento para abrir mão de tudo isso? Eu acho que talvez não tenha pegado tanto, Cris, porque, como ele disse, eu já vinha num processo. Eu já vinha num processo de soltando. Tá. No começo do cargo ali, né, que eu faço esse recorte, final de 2012 até ali 2015, 2016, ainda tinha muita coisa. Eu participava diretamente das coisas, né? E pulsava, sou eu que estou fazendo aqui. A partir ali do começo de 2017 eu já fui delegando, isso de alguma maneira eu fui soltando, sabe? Você vai percebendo, você tem uma certa maturidade que vai surgindo. Claro, né? Tem momentos que faz parte, te alimenta também, não estou aqui demonizando nada, faz parte. É bom que você tenha, né, um norte e uma personalidade que também te marque, claro, isso é a tua marca, é o teu DNA, mas isso aos poucos eu fui conseguindo soltar. Então quando eu deixei a redação e que acordei num dia em que eu não mandava nada, a não ser na minha própria vida, né? O começo foi um pouquinho estranho, como ele disse aqui há pouco, mas assim, eu fui aceitando e, hoje eu já vejo tudo diferente. Você enfrentou um tipo de, um preconceito assim, o período sabático é vagabundagem, o cara não quer fazer nada. Você enfrentou esse tipo de... Como eu disse, tem um pouco no imaginário essas coisas, né? Mas e se eu disser, vamos inverter, eu gosto desses paradoxos, né? Talvez seja o período mais latente da minha vida. Legal. Porque é no intervalo que a vida se reorganiza. Parece estranho. Não, mas parece verdade, uma coisa. Cara. Vamos supor, você está naquela loucura. Quando você está escrevendo um texto, você não vai. A coisa não vai. Para! Você não vai tomar um café, vai descer, vai na Livraria Cultura aqui embaixo. Muito bom. Você volta. Outra pessoa. É outra pessoa. E às vezes encontra uma solução para o seu próprio texto. E isso é evidente. É isso. Então, claro que eu estou usando no universo menor, mas o princípio é o mesmo. Então, quando você dá aquela parada, aquela desacelerada, cara, processo. Tanto que veio o livro, veio outros projetos. Tô numa fase da minha vida também de redescobrindo, né, outras coisas. Mas hoje é você que manda. Hoje eu montei você que está no poder hoje. Estou na empresa com meu sócio. Então, assim, você tem outros olhares, outras formas de encontrar. Claro, o que eu percebo é que você fica menos tolerante a coisas que não fazem sentido. Exemplo. Para algo te pulsar, aquilo tem que fazer um sentido para você. Então vou fazer uma entrevista para o meu podcast. Tá, mas não, cara, quem eu vou entrevistar? Tem que ser aquela pessoa, né? Não, mas tem que ser... Tudo bem, faz parte dentro de um arranjo de negócios, tal, mas a coisa tem que te pulsar. Fazer coisa sem pulsar vai perdendo sentido. Você vai otimizando mais as coisas. Né? Então... eu sei que você tem um problema sério, infelizmente eu não posso fazer nada. Você é corintiano, certo? Eu diria que essa é uma grande... Tudo bem que ultimamente eu não... Eu como palmeirense não me deixar. Mas eu moro do lado do Palmeiras, né? Então você imagina a minha vida ultimamente, né? O grande. Mas eu queria que você falasse do título do livro. Por que do título? Que é muito legal. Eu li aqui, eu entendi, mas é legal para o nosso espectador aí. Não tem nada a ver com futebol, a não ser a metáfora do futebol. Metáfora, né? E por que 45 do primeiro tempo? Porque eu estava com 45 anos na época. Certo. Estava no intervalo. Eu falei, de manhã eu faço yoga, estava descendo para o estúdio lá de manhã e me veio um negócio, 45 do primeiro tempo. Se tudo der certo, tem um segundo tempo para jogar. E se der mais certo, de repente tem prorrogação, tem pena. Então, a ideia do 45 do primeiro tempo é esse recorte, né, desse intervalo. Tanto que o livro ele se divide em duas partes. A primeira eu conto até os 45
e depois esse intervalo. Então, o legal, nome cara. é esse, que é o 45. É o período sabático dos jogadores. Aquele intervalo do vestiário. É metáfora, né? Isso é muito legal, porque o cafezinho que você falou é o período sabático diário. É o intervalo. O intervalo. Então, esse é o sentido do 45. Você mencionou que esse ano sabático, esse período sabático, há uma série de mitos em torno dele, enfim, uma fantasia no torno dele. A gente pode dizer que, não sei se é possível isso, mas um ano sabático é uma coisa só de pessoas que têm dinheiro, para pessoas mais velhas, ou ele é uma coisa assim para qualquer pessoa fazer? É amplo, assim, a gente pode tirar o sabático, você pode tirar pequenos sabáticos, né, ao longo da sua vida, né? E se você pegar essa geração nova, né, você vê jovens, hoje o cara trabalha ali 1 ano, 2 anos, depois ele viaja 6 meses, depois ele volta, a geração nova já tem eu tenho estudado um pouco com essa turma que está vindo, então você tem outras formas. Quando eu penso um pouco na minha geração, né, ali dos nascidos entre 70 e 80, 90, para fazer um sabático tradicional, que é 1 ano ou no mínimo 6 meses, enfim, tem que ter um planejamento. Tá. Né? E o que você busca? Eu, por exemplo, eu fiz um sabático, viajei, fiz algumas pequenas viagens, mas eu fiquei em São Paulo. O meu sabático era interno, é isso que eu precisava de um reordenamento interno. Então, aí você não precisa de um custo muito, muito maior. Mas se você, sei lá, você quer ficar 1 ano fora, quer fazer um curso, um MBA, enfim, também faz parte, né? De dar uma parada na vida, redesenhar, recalcular a rota, né? Então, aí eu acho que ele é mais amplo. Mas tem formas e formas, Cris. Eu acho que é uma resposta muito da pessoa, né? Se você fizer um planejamento, eu quero aos 45 anos, eu quero aos 40, dar um tempo, para 6 meses. Se você trabalha numa empresa, você pode tentar ver uma possibilidade de intervalo. Se você é autônomo, você faz um planejamento ali. Então, tudo é possível. Vai muito do foco. Né? Então, aí, custo, vai ver o que você quer, o que você busca. Mas eu acho que sim, cara. É uma questão de você sentir essa necessidade. Eu senti essa necessidade. Tanto que eu não trato muito. Eu uso o sabático. Na verdade, quem usou o sabático foi a editora, porque sabático vende um pouco, né? Título, essas coisas. Eu costumo dizer que eu fiz um intervalo, dei uma pausa. Tá. Né? Esse é o termo Agora, que eu usei. Tem um momento dramático no livro, cara, quando você fala da sua primeira mulher. Isso que eu queria até que você contasse, resumisse agora. Isso teve uma influência na sua decisão também? Ou aconteceu muito antes? Eu tinha 32 anos, eu vivi um câncer, né, com a minha primeira esposa, e ali, naquele momento da minha vida, o meu olhar sobre a vida ali começa a mudar, né? Porque foi um susto, foi né, um grande susto. Foi um susto. E conviver, né, muito próximo, então foi um período de olhar para um outro lado da vida que a gente não olha. É incrível, né? Porque a gente vive, a gente não olha para a morte, né? A morte, ela existe, cara. Ela tá aí. A gente que toca uma terceira engata e vai embora. Então, essa possibilidade ali de conviver com ela, graças a Deus, depois acabou dando tudo certo. Mas quando você recebe um diagnóstico tão definidor para algumas coisas, mudou completamente a minha vida. Então, ali, Dago, eu fui abrindo um pouco a mente, começando a desacelerar, comecei a buscar outras coisas, fui buscar um pouco mais o campo da espiritualidade, que a gente fica muito no material o tempo todo, né? Então ali foi o meu primeiro estágio. Depois, claro, eu voltei, entrei de novo naquela locomotiva e aí ela foi parar de novo um pouquinho agora quando eu tirei o sabático, porque a vida ela é um pouco cíclica, cara. Você tem que saber, né? O grande segredo é você achar essa linha. Tem uma certa linha que nos conduz. Então, é fácil. Pega o seu dia. Tem hora, no momento você está bem, no momento você está mal. Você tem que achar um pouco essa linha. Ali foi o meu primeiro start. Tem uma música do Raul Seixas, cara, que me impressionou muito, eu achei muito legal. Ele fala que a morte é amiga dele. Que com a idade você começa a aprender isso melhor. É isso. Quando tô chegando perto de 70, você fala, mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. Não é assim, meu plano para os próximos 35 anos. Acabou esse plano. Acabou, cara. Isso é uma das coisas que eu falo também em palestra. Não é por aí, cara. Até veio aqui um rabino e ele falou uma coisa que eu achei interessante também. O rabino... Você se lembra o nome dele? Não vou me lembrar. Procure no catálogo aqui. Tão fraco. Sani, Rabi Sani. Ele fala que, segundo no judaísmo, você
a cada noite que você dorme, você entrega a sua alma. É uma morte, é uma pequena É uma morte. pequena morte. É uma Daí pequena você, no dia seguinte, você acorda e fala, continua. Ele voltou, a alma voltou para mim. E essa consciência é muito legal de você falar, a morte é sua amiga. A morte te faz viver melhor. Te ensina. Cara. Te ensina a viver melhor. É um pouco isso. Você sabe. Porque se você tem um pouco essa referência que em algum momento isso acaba, acho que é fácil. Como é que você vai ler? Como é que vai ser esse caminhar até ela? Então, eu vou priorizar, vou fazer aquilo não faz mais sentido. Eu estou entregando a minha vida a quem? A vida é tua. Né? Mas você precisa pagar as contas? É óbvio que você precisa pagar. Tem uma vida ordinária que continua funcionando. Mas como é que você olha para ela se você em algum momento vai parar? Então, você valoriza outros aspectos. Né? Porque você passa a ver Você falou do... Eu gosto muito do termo do Jung, né? Que é o sol. Né? Eu, por exemplo, estou agora com 49. O sol ali, eu já estou olhando mais o poente do que o nascente. Então eu já passei pelo meio do céu. Então você está vendo mais o poente do que o nascente. Então como é que eu quero chegar ali? Então é isso que você vai dando mais espaço. Você falou em espiritualidade, você tem alguma religião? Nenhuma religião. É uma coisa pessoal? Eu gosto um pouco dessa coisa mais sutil mesmo. Eu não tenho nenhuma religião, aceito todas. Eu acho que vai muito da pessoa, porque há uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. Qual é? Né? A espiritualidade é uma coisa tua mesmo. Você não precisa ter uma referência ali. Eu posso, na minha vida, olhando uma rosa, uma flor, aquilo é Deus, de alguma maneira. E você crê no Deus cristão ou algo que você possa chamar de Deus, uma divindade, assim? Eu acredito, eu tenho as minhas fés. Claro, se pegar uma entidade Deus, né, como uma figura mesmo, acredito dentro do catolicismo, claro que sim. Mas eu não me atenho a só essa. O que é mais forte para mim é a figura do homem que foi, né? Aquele homem que trouxe toda essa transformação que veio. Né, e que está aí através da igreja, através dos símbolos, não aquilo que se é deturpado, que aí a gente entra num outro campo. Mas existe uma simbologia muito bonita, muito verdadeira dessa essência. Isso eu respeito demais. Né? Grandes figuras que passaram ao longo da história, você pegar, então eu gosto desse tipo de olhar, mas a espiritualidade se encontra no teu dia a dia, na tua forma de ver tem a pulsação da vida ao redor que você vai perdendo às vezes, está preocupado, próxima edição. Tá acontecendo as coisas ali. Eu estava agora eu voltei terça-feira, eu passei 15 dias, fui para a Patagônia, Argentina ali, não conhecia o Ushuaia, o Calafate, o Chaltén, uma região lindíssima, cara. Fiz algumas caminhadas, cara. Você vê aquela paisagem, aquela coisa. Aquilo é esse Deus que eu estou te falando, aquilo é divino, cara. É uma coisa, é tão imponente, ela se impõe tão claramente para você que é nesse sentido que eu estou buscando. Existe algo maior que a gente... Você precisa estar preparado para isso. Né? Você tem que abrir um pouco. Então é um pouco nesse sentido que eu prezo. Né? Eu prezo, não me atenho muito a isso, mas respeito todas. Uma pergunta agora um pouco mais complicada. Vamos lá. O que é felicidade para você? Essa é complicada, porque essa é a pergunta que às vezes eu faço para muitos entrevistados também lá no meu podcast, cara. Assim, felicidade para mim hoje, olhando pelo que eu tenho sentido, pelo que eu tenho vivido, é estar feliz com o que se faz. Tá feliz de estar aqui, por exemplo. Eu tô aqui com vocês, cara. Hoje eu tirei a tarde e falei, quero estar aqui. Isso tem uma felicidade, porque o Dagô, a gente se viu há muito tempo, tô numa casa que eu respeito, que eu gosto, tenho colegas. Isso é um pouco esse conceito da felicidade, de estar bem, de fazer coisas que fazem sentido. Então é quando você consegue priorizar um pouco essas coisas e não aquela busca constante por uma felicidade que ela te traz uma conquista material, por exemplo. Eu não tenho nada contra, adoro, não tenho problema nenhum. Mas eu sei que ela é temporária, daqui a pouco é outra, né? Daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra, daqui a pouco não é mais a Patagônia, agora é o Nepal. Né? A gente tem eu passo a observar um pouco mais esse caminho. Então, mas você alcançou isso? Não, cara, tem uns momentos de ansiedade pra cacete. Tem hora que eu preciso ali dar uma respirada, entro nos espirais
malucos, que eu sou humano como qualquer um. Mas assim, tentando trazer uma resposta um pouco mais concisa, estar presente no que você faz e se encantar com pequenas coisas, como aqui. Estou dando uma entrevista num lugar que eu gosto e com pessoas que eu admiro. Então, acho que é um pouco nessa muito linha, legal, cara. É isso. Viver o dia a dia. Tem uma frase da Brené Brown que ela fala, a vida não está no extraordinário, a vida está no ordinário. E o que é o ordinário? É o dia a dia, é o ordinário. Não que você não possa viver o extraordinário no ordinário. Ficou confuso? Não, tá perfeito. Não, porque o extraordinário está no ordinário. Está no ordinário, é isso. Então é um pouco essa... Você sente falta de algo do passado que você, de certa maneira, assim, pensa, fala assim, poxa, talvez poderia ter feito isso diferente? Eu assim, claro que quando você olha a vida em perspectiva, voltando, você vê, algumas decisões aqui poderia ter tomado, assim, dentro da própria carreira mesmo, né? Poderia ter escolhido algumas coisas, tal. Mas acho que chegando no ponto que eu vivo hoje, e eu estava escrevendo, eu sou colunista da revista Vida Simples, e eu estava escrevendo um artigo dessa semana, e num determinado trecho eu falo o seguinte, mas eu cheguei aqui com essa bagagem. E essa bagagem que é a minha vida não tem o que foi lá atrás, que passou, é o que eu sou hoje, né? E esse que eu sou hoje é o que vai ditar o que eu posso mudar daqui para frente, né? Aquilo ali, se surgir algo parecido, eu vou tomar uma decisão diferente. Então eu não conseguiria nem pontuar para você. Talvez algumas escolhas profissionais em alguns momentos, sair de uma editoria e ir para outra, poderia ter aberto um outro caminho, mas é aquele si, né? Aquele si, aquilo tal. Eu não me arrependo não, cara. Assim, então, mas quando você anunciou na Jovem Pan que você ia dar esse período, qual foi a reação? Tipo, o cara ficou louco. Sim. Isso até fala no livro. Tem. A turma... Vai jogar fora uma carreira inteira. Porque esse mas é o pensamento mesmo, é o inconsciente coletivo mesmo que vem, né? O que você pensa por uma vida? Cara, uma vida cresce, casa, trabalha, vive, viaja, existe um formato pré-determinado nesse inconsciente, né? Então, quando você sai um pouco, causa um estranhamento, mas também é paradoxal. Em algumas falas, por exemplo, você pirou, você tá maluco, mas a pessoa também tá falando no sentido, esse cara é corajoso, hein? Eu não sou. Você entende? A gente, tudo é sobre a gente, na verdade, né? Quando alguém fala, é sobre você também, não é sobre outro. Isso eu percebia muito. Então, o grande problema sei lá, num balde com caranguejo ali, o problema é aquele caranguejo que consegue pular fora, né? Porque os outros estão lá dentro. Então tem um olhar nesse aspecto também. Aí você, cara, vamos dizer, na Jovem Pan, qualquer emprego, você era o âncora. Agora você é você mesmo. Sim. A gente tá vendo você aqui, né, cara? E é muito legal a gente ter essa... Foi o que aconteceu aqui com o Vitor Brown. Vitor Brown foi querido, pô. Foi nosso recordista, porque todo mundo conhece o Vitor Brown, do apresentador. E aqui ele se abriu, ele falou o que ele era e o que ele pensa e tal, e é o nosso recordista de audiência. Victor, quando eu saí, ele foi para os Pingos, um cara com muito talento, né? Não à toa que tá fazendo esse sucesso todo aí, né? Um cara muito... muito legal. E como foi assim, agora, voltando bem ainda mais para trás, sua infância, sua adolescência e como essa sua experiência de repente motivou você a tomar as decisões que você tomou agora? Uau, aí é uma... Agora o intervalo, meu. Agora pensa, porque essa pergunta... eu queria saber primeiro... Não vamos voltar aí, mas eu queria saber primeiro se você lê a Oeste, cara. Leio. Gosto de alguns articulistas, leio, gosto sim, porque eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal, muito assim... amplia, né? Sabe, amplia? Você não precisa... O grande problema... que a gente acha que tem que ser daquele jeito. Não, você tem que olhar para novas direções, né? E a Oeste traz um pouco sai do mainstream, né? Eu acho que isso é legal. Mas enfim, eu poderia falar sobre a Oeste, não sei se eu faço a pergunta, se é o intervalo, aí vocês que... Não, o intervalo é o seguinte, a gente vai... O Christian vai falar agora por que é importante assinar a Oeste. Olha, a Oeste, sem dúvidas, é um oásis, eu diria.
em um deserto hoje que infelizmente tornou-se a imprensa tradicional. Com raras exceções, né? Evidentemente. Não precisa nem citá-las aqui, mas é um jornalismo de qualidade que respeita o tempo do leitor, não é, Dagomir? E é uma revista que tem compromisso com os fatos. Os fatos nos norteiam. Então isso nos diferencia da nossa concorrência. E a gente vive só das assinaturas, por isso que é importante assinar a Oeste, né? Evidentemente. Para não deixar esse oásis secar. Exatamente. Por isso que é uma revista que, no fundo, pertence um pouco ao leitor também, porque é como uma espécie de acionista nosso. Enquanto, né, a gente precisa da assinatura. E outra coisa, a gente tem 4 programas já funcionando. O Christian vai lembrar todos eles agora. O Oestcast, As Liberais, o Estúdio Oeste. E nós temos mais um. Sem Filtro. O Sem Filtro, que é um sucesso em pouco tempo. Sim. Então é necessário clicar e se inscrever no nosso canal, Revista Oeste, né? Clicar no sininho para receber as notificações. Exatamente, E para assinar a Oeste é revistaoeste.com/assine. É isso aí, terminou o intervalo. Acabou. Intervalo. Agora você conseguiu se preparar para responder. Se preparar agora a infância. Para a infância. A pergunta é como é que isso interferiu dentro do meu processo, né? Como é que isso foi... Para você contar um pouco como foi a sua experiência, a sua infância, adolescência e se... e como você virou jornalista, né? Eu sempre quis. Né? Isso interferiu, né? Muito, muito. Eu conto num dos capítulos aqui na parte final, que a segunda parte do meu livro ela é bem pessoal, sabe? Falo um pouco da minha mãe, eu fui criado pela minha avó. Fui criado pela... Conte tudo isso aí. Pela minha avó e fui conhecer... Uma outra curiosidade que muita gente fala, e eu conto isso no livro, eu fui conhecer o meu pai fisicamente aos 40 anos de idade. Olha só. Nossa, cara, é meu mesmo. Meu pai foi conhecer já... É porque eu apresentava os Pingos nos Is quando eu conheci meu pai. Então, claro, a ausência me constituiu de alguma maneira, né? E então, esse reencontro depois, né, de muito, muito tempo, foi transformador também na minha vida, dentro daquele processo que eu já vinha, né? Que eu falei aqui na primeira parte do programa. Por favor, conta como é que foi esse encontro. Depois voltamos... É muito interessante porque o meu pai... Isso que é o legal, né? Meu pai era ouvinte do Pingos nos Is, era uma audiência gigantesca naquela época, né? Foi um programa disruptivo, né? Isso é inegável, a força desse programa. E ele era ouvinte do podcast, e aí quando eu tive que eu me reaproximei através de um irmão que eu acabei conhecendo, enfim, senão a história também vai se prolongar muito. Quando eu entrei em contato e ele viu que era o Patrick que ele ouvia, caso de novela, né? Dá para fazer. Foi mais ou menos assim. Ele era ouvinte, mora no Paraná. Hoje ele mora numa cidade chamada Medianeiras, que faz muito próximo ali de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Ele tem lá um restaurante, uma padaria. Meu pai é português. E veio para cá com 7 anos. Enfim, foi um encontro muito, muito interessante, assim, né? De reencontrar com a sua própria história, né? Claro, não existe uma relação, né? Mas foi importante, foi muito importante encontrar. Eu conto isso um pouco num dos capítulos do meu livro. Enfim, aí fui criado pela minha avó, que faleceu o ano passado, tem uma relação muito, muito forte. Então eu sempre tive um pouco essa convivência maior junto com a parte da minha avó, com as minhas tias. Então... enfim, e o jornalismo dentro da minha vida surgiu desde pequeno, cara. Eu sempre quis fazer jornalismo, sempre. Comunicação nada era minha... diferente passou pela sua cabeça. Nada diferente, cara. Nada. Hoje o que você faz? Eu continuo jornalista, né? Comunicação. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos num jornal de esportes lá de Tupã. Tupã é uma cidade aqui no oeste paulista. Você nasceu em Tupã, cara? Não, eu nasci em São Paulo, mas eu morei em Tupã numa fase de adolescência. E aí eu trabalhei lá no jornal, cobria o Tupã Futebol Clube, que era o time lá da 4ª divisão. Que legal, cara. Cobria judô. Ainda existe o Tupã. O Tupã existe, o jornal já não existe mais. A imprensa está naufragando em vários aspectos, né? Então, aí
trabalhei durante muito tempo. E quando eu vim fazer faculdade em São Paulo, tinha o Bassan, que é como eu citei aqui no começo, que era um jornalista, estava aqui na PAN. Ele falou, pô, vem para São Paulo, começa aqui na Jovem Pan e tal. Tinha passado na faculdade. Foi assim que eu comecei, cara. Fui direto na Jovem Pan, então. Fui direto cara, eu fiz carreira na empresa que mesmo. Incrível, né? cara. Você fala, às vezes eu vou em escola, às vezes dá palestra, eu trabalhei 24 anos, os caras não acreditam. Primeiro que para essa geração nova, é falar, como assim? Né? Hoje é tudo muito efêmero, né? Muito, cara. Não tem. Eu cito isso, é um pouco da geração. A minha geração é a última, hein? Hoje é inviável você pensar, né? Eu trabalhar numa empresa. Pode até acontecer, mas é muito raro, né? Então, foi assim. Eu sempre gostei muito de jornalismo, de notícia. E algo aí na sua criação influenciou as suas decisões? Cara, não necessariamente, assim. Minha avó, que me criou, semi-analfabeta. Né? Ela teve uma vida muito difícil, muito puxada, foi filha de criação, então não cresci com o ambiente de livros. Eu que sempre fui buscando pouca coisa meio natural. Eu tinha um tio que morava em Tupã, que conhecia o dono do jornal, então foi aí que eu fui começando a entrar um pouco nessa, mas eu sempre fui muito autodidata, cara. Eu fiz faculdade, mas o negócio foi comprando, fui fazer depois, fui fazer pós em jornalismo literário, olha só que doideira, nem existe mais, né? Então foi um pouco essa minha busca. Mas muito legal, duas coisas que você falou. Uma de ser autodidata, que eu também sou. Quer dizer, eu fiz faculdade e tal, mas não... Jornalismo você faz. Jornalista não faz faculdade, cara. Claro, você pode pegar técnica ali, algumas coisas. Mas não é vida. Arranjei grandes amigos, fui muito no bar, fui muitas minas e tal, mas estudar era em casa. Até hoje eu estudo em casa, né? Cara? E por falar em jornalismo, como é que você vê a imprensa hoje? No Brasil e no mundo? Perguntas difíceis, hein, cara? Hoje eu tô te emparedando aqui, hein? Cara, eu acho que assim... Eu acho que a gente vive uma crise no jornalismo, né? Eu acho que... Como é que eu vou tentando aqui pensar algumas coisas? Eu acho que a gente está vivendo uma grande... Não é à toa que os meios de comunicação estão aí tentando buscar algumas alternativas, porque está ruindo, né? Sim, as redes sociais, a internet, isso mudou completamente a forma de fazer, abriu novos campos, né? Mas, paralelo a isso, há uma outra perninha aí que não está seguindo adiante, sabe? Se você pegar o que se fazia lá atrás, né, grandes nomes do jornalismo, hoje você tem uma redação muito pobre em vários aspectos, né? E gente com muita certeza. O grande problema do jornalismo hoje é que ele está querendo ter muita certeza das coisas. E a dúvida é o grande que move, né? Muito engajamento, né? Muito lado, muito... então acho que isso está ruindo um pouco, está perdendo a credibilidade, você perde a credibilidade, você não confia mais. Tudo bem, eu estou falando de um lugar de alguém que é jornalista, que trabalhou em redação, que estou há 4 anos fora, eu consigo dar um zoom e olhar e falar, pô, isso aqui está errado, não é assim, não para. Você né? tem a expertise, né? Não só do chefe de redação. É isso. Eu olho uma notícia, você pega um portal, pega o principal portal de notícia, olha aquilo e fala, não é possível. Aquilo não é jornalismo. Aquilo não é jornalismo. Como isso foi publicado, né? Como é que isso foi publicado? E o que é isso? Qual é a relevância? Qual a relevância, né? Porque está perdido. Tá perdido. Você tem redações com sabe, pouca formação. A gente estava falando um pouco da formação jornalística. Cara, o jornalismo você faz no dia também, cara. É na leitura, é na prática, é na rua. Hoje é jornalismo de Twitter, cara. Você vê o que o cara tweetou, faz notícia. E é ninguém. É ninguém. Você fala, mas quem que é essa pessoa? Né, cara? É ideológico. E aí você entra numa outra questão ideológica, né? Que o cara, você fala, isso não é notícia, você está querendo me passar um recado, você está querendo me passar uma doutrinação. Uma doutrinação. Então você tem... Por que eu falo um pouco do papel de vocês aqui? É abrir um outro campo. Peraí, vamos dar um zoom, sabe? Você não precisa concordar. Eu não preciso concordar com tudo que a Oeste faz. Eu não preciso. Mas Nem ela é necessária. É necessário, ela é necessária. O debate é necessário, né? Eu não preciso concordar com o que a Jovem Pan faz. Mas ela abre um outro... Ela trouxe um outro olhar. Não aquele que ditava, né? Que vinha
esse mainstream que se acha cada vez mais dono de si, dono da verdade. Não é, cara. Não é. Acho que tem uma outra realidade se construindo. Na verdade é o seguinte, tem um outro mundo acontecendo. Existe um outro mundo acontecendo que os meios de comunicação... O mundo não é aquilo que você vê às 8h30 da noite no Jornal Nacional. Não é. Não é. Aquilo é uma pá, aquilo é um recorte. Mas tem um outro mundo acontecendo. E é esse mundo que eu acredito. Eu não sou tão... Às vezes, pessimista. Eu não sou pessimista. É que tem um outro mundo acontecendo que as pessoas não estão vendo. Que não está sendo noticiado. Não está sendo noticiado, mas está acontecendo. Pega um jovem, cara. Quem assiste? Não, e você está falando Eu estou falando do que eu vivo, do que eu trabalho também. Quem assiste, cara? Você está falando principalmente de conteúdo. E eu tenho, sei lá, mais de 50 anos de profissão. E eu acho que nunca o jornalismo foi tão chato como está agora. Tá careta, tá uma coisa... Tá. Eu politicamente correto, né? Chato, essa coisa. Cara, sem imaginação. Eu passei por coisas que você fala, o que aconteceu com isso tudo? Eu vi que você citou Tom Wolfe aqui, esse jornalismo mais literário, mas tá tudo abandonado. Hoje tá chato, tá uma coisa assim... A gente brinca muito, né, Dagomir? A gente abre a primeira página dos portais, né? Fala, meu Deus, que notícia que puseram aqui. Impressionante, cara. Não tem imaginação. A imaginação tá proibido hoje. E o engajamento total, né? Você não tem ali títulos com mensagens subliminares, assim, o tempo todo. O tempo todo. Afirma-se que a crise da imprensa se dá em virtude das mudanças tecnológicas. Você crê nisso? Não. Não, claro que você tem um outro reordenamento para algumas coisas, distribuição, isso... nas universidades esse é o motivo principal. Não, mas... Bela desculpa. Que debate que você tem numa universidade hoje? E aliás, eu te lanço outra pergunta. Qual é a sua leitura sobre as universidades brasileiras? Lixo, né? Não, acabou, você não tem mais o debate, você não tem... É uma linha só, né? Esse politicamente correto que toma conta, né, e entra nos meios acadêmicos, que ali é a grande produção de ideias. Sim. E como é que... É na fricção que nasce. O debate nasce numa fricção, você não tem mais. Você não tem um outro lado. Você não tem... É tudo ideológico. Agora essa questão que envolve... Eu não preciso acreditar, eu não preciso concordar com nada, mas eu preciso ouvir. Estava assistindo esses dias um documentário do Jordan Peterson, na Brasil Paralelo. Cara... É surreal, e eu estou falando das universidades americanas, né? Então, quando você traz para o nosso universo aqui, você vai nessas universidades, você não tem mais um contraponto. Até aquelas que tradicionalmente deveriam sê-lo, né? Porque é o princípio básico, né? Então isso vai ruindo, cara. Você vai criando uma rota só. E você expande, o seu repertório aumenta quando? Quando você vê o contraditório. Quando você consegue, peraí, o que esses caras estão falando? Eu não tinha pensado. Você não precisa concordar, cara. Mas ele abriu. Você vê aqui. Então você vai ordenando. E a partir daí novas ideias vão surgindo, novos valores. Toda a dialética, né? Dialética, exato. É isso. Se você ficar só na tese, aí não tem a antítese. Que é o que o jornalismo faz hoje. Ele está aqui, só está batendo aqui. Não, e isso que o Cristian falou, vou citar de novo a minha coleção de papel que eu estou destruindo. Eu vi o meu jornalzinho que eu fiz no ginásio, quando tinha ginásio, foi um jornalzinho feito com mimeógrafo. Cheirando álcool, né? Cheirando álcool, a gente cheirava para dar um baratinho. Acho que não lembra. Eu não lembro disso. Não, sim, era bom o cheiro. A gente recebia uma cheiradinha. Já dava uma cheiradinha, ampliava a consciência um pouquinho ali. E agora você tem a internet que você escreve, edita e vai para o mundo inteiro. Então, cara, que crise tecnológica, o quê, cara? Pelo contrário, a gente está com os maiores, né? O maior potencial você tem em casa, né? O que você antes tinha que imprimir um jornal, distribuir por caminhão, agora você faz em casa. Era um processo mais burocrático, e mesmo hoje essa mais coisa centralizado. Essa coisa de dizer que porque o blogueiro, como se fosse uma coisa inferior, isso é um poder maravilhoso, cara. É esse que é o grande... Que isso, cara? Eu não consigo, eu não consumo mais, assim, quando eu quero buscar alguma coisa, né, que me interessa, que eu vejo, que é notícia, eu vou naquilo que eu acho que... Eu não preciso mais ir no mainstream. Eu posso pegar um grande YouTube, um grande canal de YouTube, posso pegar um grande portal que não faz parte desse mainstream. Ali eu vou ter muito mais a verdade como princípio, como vocês falam, muito mais a verdade do que propriamente ali naquele meio de comunicação que tradicionalmente vinha... Você quer saber da Coreia do Norte, cara? Você tem um jornal da oposição da Coreia. Lá não.
Lá não, fora, né? Lá eu digo, você sabe. e você não precisa nem saber coreano. Você vai ali no tradutor, ele te traduz. Cara, então culpar você quer entender tecnologia. a guerra da Ucrânia? Não precisa ver a imprensa. Vai lá no Vai jornal. lá, que é o Kiev Post, traduz. cara, que é o jornal feito lá, cara. Você não precisa mais. Você entendeu? A crise tá aí. E tem grandes influenciadores, inclusive brasileiros, que trazem essas informações muito melhor pro Instagram, por exemplo. Vídeos curtos, dá para ter uma noção. Claro, tem que olhar com muito cuidado, mas tem tudo isso. Tem, né? Mas é uma visão dentro das faculdades de jornalismo que debitam uma conta das transformações tecnológicas o fracasso do modelo de negócios da imprensa tradicional. Então, parem de doutrinar. Estou falando direto agora. Parem de doutrinar e se dediquem a melhorar o jornalismo, que vai acabar essa crise. Rapidamente. Aprendam com as novas ferramentas, né? Pensar por conta própria um pouco. Cara, né? eu tenho um arrepio, tecnofobia, sabe? O cara, eu não gosto, não, eu preferia do tempo. Enfim, cara. Como eu sempre digo, minha biblioteca está aqui, cara. Ainda dá tempo de mais umas perguntas, Dagomir? Okay. Então, cara, né? É uma coisa que nunca nós estamos vendo uma época maravilhosa. Eu acho. As pessoas estão ficando idiotas, não é? Eu adoro. Eu consumo notícia mesmo, mas eu vou na. Sabe que é a pessoa, né, cara? É assim. Quando você pega um jornalista, você vê uma verdade, você precisa ver verdade, cara. E aí é um pouco aquilo, o intrínseco, sabe? O intrínseco é aquela coisa que, pô, tem sentido o que o Cris falou. Rebate, e é isso que te dá, isso que te traz a apuração da verdade, né? Aquilo que ressoa para você, e não aquilo que querem te impor. Isso aqui é a verdade. Esse que é o grande problema. E assim, também é triste a gente ver hoje essa coisa que ou é o direito ou esquerdo, ou esquerdo ou direito. A vida é mais complexa que isso, do que ficar, né? Não, e aí você já vê as coisas, esquerdo ou de direita, qualquer coisa, né, cara? Você vê uma mão, olha, você uma mão de esquerda ou de direita. E se você tá 1 milímetro para qualquer um dos lados, você é o extremo. É um fascista. A gente verdade. brinca você muito. Pode estar 1 milímetro, o cara nazista, fascista. 1 milímetro. Eu dizer, não, eu sou contra isso. Nossa, você realmente é um fascista, né? Uma vez eu conversei com uma menina e ela falou assim, o que você pensa sobre tal coisa? Eu falei, eu penso isso. Você tem posições de extrema direita. É impressionante, cara. Pronto. Aí você pergunta, o que é isso? A pessoa nem sabe. Extrema direita é lugar rincha, cara. Esse era um boleiro, hein? Isso, cara, o que é isso? Para com isso, né, cara? É muito chato. E você se encaixa nesses rótulos ou você tá livre deles? Livre. Acho que é o que eu estava falando, um pouco direita e esquerda, não tenho isso, assim. Eu vou muito, consumo tudo, por isso que eu tô falando. Por isso que eu acho importante, eu reforço isso. É muito legal o papel que vocês fazem aqui, porque é um outro olhar, cara. Sai um pouco daquele único canal, né? Então eu circulo por todos e leio coisas de esquerda, de direita, ou que se autodenominam, e aí eu tiro a minha conclusão, cara. Ou eu vou num canal X de alguém que eu gosto. Então eu não gosto de me colocar em caixinhas, cara. Eu acho que isso te limita, te empobrece, cara. Empobrece, né? E é muito pobre, mas você ficar só de um lado, né? Então... Muito pobre, isso é muito pobre. Ainda mais com tanta informação. Cara, o que você quiser hoje, cara. O que você quiser. Você quer ir... Jornal americano, chinês, francês. Esses dias eu descobri um portal... Cara, é fantástico. Agora eu não me lembro o nome, mas ele é um conector. Olha que coisa interessante. Ele é um conector de rádios no mundo inteiro. Não é o Radio Garden. Radio Garden. É maravilhoso. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu escrevi um artigo só sobre esse. Que legal, eu quero ler, cara. Eu vou te mandar. Cara, você pode acordar no Alasca e vai pra Tailândia, Ilhas Faroe. Cara, você vê, claro, você tem que dominar um pouco da língua, mas, cara, quando que eu ia imaginar que eu posso ouvir uma rádio no Alasca? No Alasca, cara, eu ouço várias. Cara, é muito legal. Você ouve, cara, rádio do sul do Líbano. Do Líbano. Você não entende o que tá falando. É lindo, não importa. É lindo, né? A página. Não importa, cara, porque você tá abrindo sua cabeça. Cara, tá vendo. é muito. E esse Radio Garden, pra quem não conhece, cara, é o primeiro, é revolucionário. Porque você localiza a rádio pelo mapa. Pelo mapa. É sensacional.
vai piscando não, a luzinha. Mas eu quero ver. Cris, veja, cara, uma das coisas que... Se você vê abrindo uma tela grande, então você pira, porque a luzinha fica piscando, você clica lá e tá na rádio. Você você vai indo assim, deixa eu ver, Polinésia Francesa. E aí você vai, tem 5 rádios. Aí você escolhe. Né? Demais. Cara, é muito legal. Muito demais. Então né? é isso, cara. Por que eu vou... Sabe, empobrecer? Não, é aqui, aquela linha, eu tenho que ouvir aquela pessoa. Não, cara. Tem o mundo inteiro depois, na palma da sua mão aqui. Quando você começa, sei lá, por tradução e tal, você começa a ver que, o mundo não é esquerda e direita, é mais complexo que isso, é muito mais difícil de você classificar. A gente está vivendo um momento muito triste no Brasil, muito pobre com esse respeito, né? Então, até pela situação de repressão e tal que a gente está vivendo. A liberdade, né? Isso é muito preocupante mesmo. Preocupante, cara. Nós falamos aqui um pouco do seu começo, o seu meio, né? Agora... Já está se aproximando do fim? Agora falamos do fim, mas sem chegar ao fim ainda, eu espero que demore muito. Você consegue se ver daqui a uns 5 ou 6, 10 anos, ou você vive o dia de hoje, o dia de amanhã? É difícil, claro, você sempre mira, né? Sim. É humano você olhar um pouco para frente, mas é o dia, cara. Faço alguns planos, tô trabalhando agora num segundo livro. É isso que eu ia te perguntar. Muito bom. Você pode dizer alguma coisa? Eu fiz, tô completando agora, março eu termino 200 entrevistas, cara. 200 entrevistas sobre autoconhecimento e espiritualidade. No podcast? No podcast. Perfeito. Como é que a gente acha isso? Ele tá no Spotify, ele tá na grade lá da Jovem Pan, né? Chama 45 do Primeiro Tempo. Então eu converso com médico, com psiquiatra, com ufólogo. Hoje eu entrevistei uma médica ligada a Rudolf Steiner, né? Com essa linha mais antroposófica. Eu entrevisto espíritas, eu entrevisto... Enfim, que legal, é amplo, é um leque muito... né? E eu costumo dizer que eu não faço entrevista para os ouvintes. Os ouvintes eu faço são as minhas perguntas. Tá. Então, a partir dessas entrevistas e como isso reverbera, constelador familiar, eu vou ampliando. Isso reverbera em mim de alguma maneira. Então, eu não consegui achar ainda o fio exatamente de como será esse livro. Mas ele passa pelas minhas memórias, que eu acho que esse que é a riqueza, né, de uma autoficção, digamos assim, porque eu também gosto de usar um pouco alguns elementos, com esses ensinamentos dessas entrevistas. Então passa mais ou menos por aí. Eu já estou começando a trabalhar nos textos, as minhas colunas lá na Vida Simples são baliza para algumas coisas, então é um pouco isso. Agora, lá na frente, cara, acho que é um pouco a escrita mesmo, que é uma área que eu estou me dedicando um pouco mais. E na empresa, no 45, que a gente tem feito um pouco sobre trabalho mais humanizado em empresa, segurança psicológica, um pouco essas áreas. Quem não leu o livro... O Patrick escreve muito bem, cara. Porque quem se vê no microfone não sabe disso, né? As pessoas falam que é uma linguagem oral. O livro ele é fácil, porque ele é uma linguagem para você estar falando. Conversando, trocando uma ideia. E dá para fazer ainda mais uma pergunta? Totalmente. Tá uma delícia o papo, é com você. Estamos vivendo o presente. A gente você falou de segurança humanizada, psicológica em empresas. Há muitas pessoas que tratam o burnout de uma forma incompreensível, no meu ponto de vista, como um mimimi. Você poderia discorrer um pouquinho só sobre essa questão do burnout? Até porque virou um negócio também, né? É isso que eu acho que tem que tomar um pouco esse cuidado. Quando a gente fala de burnout, é aquilo que te leva ao extremo. Quando você não está conseguindo mais dar conta. Só para explicar, para quem não conhece o burnout. É um tilt. Dá um tilt na tua cabeça e você não consegue mais, né? Parem as máquinas, né? Parem as máquinas. Você precisa. E acontece mesmo. Tem profissional que não consegue parar, o corpo está pitando e você não. Então, isso é grave, né? Quando você chega nesse ponto. Agora, vai muito da pessoa, da relação que ela tem com as coisas e com a própria vida, né? Não estou dizendo que você não chegar numa... Não adianta você querer ir numa empresa e... eu estou aqui, já tive burnout, vou ficar... Não é isso. Até porque o principal é você, cara. Acho que o grande segredo é você ser honesto com você mesmo, cara. Não tem... É uma tarefa, às vezes, difícil. Mas não há outra saída senão essa.
Senão é tudo mimimi. Senão o problema está sempre fora. Perfeito. Nunca está em você. Isso é muito legal. Esse é o grande problema. É a grande vitimização que a gente vive na sociedade. Sim. E daqui para frente, também do que eu venho estudando, esse é o grande problema. Não é governo que vai te salvar, cara. Uhum. Não é o político, não é o teu chefe, é você. Mas, cara, é um processo. A saída é interna. Uhum. Então é menos vitimização e mais ação. Mais ação. E achar um pouco, quando eu falo, voltando ao burnout, achar um pouco esse caminho que conecta uma coisa com outra. Porque, Cris, isso é teu, cara. Você sabe quando você não está sendo honesto. Tem eu gosto dessa palavra, repito, é uma verdade intrínseca. É a verdade. Não existe meia verdade, existe a verdade, aquilo que está dentro de você. É esse caminho que você tem que ditar um pouco para sua vida. Não transferir, porque senão o problema é sempre fora. O problema é Bolsonaro, o problema é o Lula, o problema é o Tarcísio. Claro, não estou trazendo, mas chega. E você nessa história? E você? Qual o teu papel na vida? Em vez de você ficar xingando o outro, o que você está fazendo? Existem as guerras internas também. E eu acho muito legal você levantar até isso, porque, as pessoas aqui adoram votar e falar, o cara não fez nada, ou fez besteira. Participa, cara. Participa. Tem lá o e-mail de cada deputado. É isso. Escreve pro cara, fala, eu não gostei disso. Eu falo toda vez, quase isso. Porque, seja atuante, mas de um jeito não de ficar reclamando e choramingando. Tem aqueles também que, além de não votar, fica falando, essa culpa eu não carrego. Exato. Isso te, né? O cara tá lá Até porque faz parte, cara. Vai, atua. Acho que tem que ter um pouco esse papel mais direto, mais participativo. Patrick, quanto menos a gente... E como você se diverte, cara? Futebol um pouco, eu gosto... Tava brincando um pouco. Cara, eu gosto muito de viajar. Né, assim, uma coisa que eu sozinho gosto. Ou em companhia? Eu vou com a André, minha esposa, acabamos de chegar de viagem, então sempre gosto de conhecer novos lugares, eu gosto de jantar fora, cozinhar, enfim, fiz formação em gastronomia também, enfim. Eu gosto de ler, gosto de assistir o cinema, essa é a minha série. Você assiste série também? Qual que você assiste? Série? Cara, série poucos, assim, eu gosto mais de filme. Acabei de assistir o Avatar novo agora, achei com uma experiência cinematográfica algo que eu nunca vi, assim. Achei um melhor, Mas, cara, tenho consumido um pouquinho algumas coisas da série lá como plataforma fantástica, Brasil Paralelo. Achei bem legal, alguns documentários. Enfim, eu sinto que está me pulsando e vou consumindo. Assim, gosto bastante. Você falou de viajar, eu já vi que é uma coisa super importante para você, para mim também. Qual foi a grande viagem que você fez e qual que você não fez ainda que quer fazer? Essa é uma coisa difícil também, porque eu viajei muito assim, na minha vida. Mas... Para onde você já foi, assim, em termos de mundo? Fui à Austrália, Nova Zelândia, fiz toda a Europa, uma viagem recente que eu fiz, que eu achei assim, como paisagem, como expansão, assim, muito legal, o Atacama, que é aqui do lado. Que lugar incrível, assim, né? Uma paisagem tão diferente da nossa, aquela aridez, numa altitude. Fiz um trekking lá pelo Lascar, que é o vulcão, enfim, muito, muito, muito legal. E o que eu quero fazer ainda, quero ir para a Islândia, Ilhas Faroe. Eu também. Eu quero pegar aquele miolinho ali de norte da Grã-Bretanha e, enfim, essa é uma viagem que, se tudo correr bem, o ano que vem... Islândia é uma coisa também que está na minha lista... Ilhas Faroe também. Que é tudo ali, dá pra fazer numa viagem só. Ilhas Faroe tem que parar de matar a baleia daquele jeito, isso, aquela coisa ridícula. Enquanto eles não pararem, eu não vou. Eles estão falando, por favor, venha. Não, para com essa história. Eu vou. Mas Islândia, eu tive também, assim, a chance de conhecer países nórdicos que eu sempre quis conhecer. Então, aí também não conheço. Conheço a Europa tradicional ali mesmo. Por duas viagens a trabalho que me foi países nórdicos e Nova Zelândia, que é maravilhoso. Eu morei um tempo lá. Você morou, cara? Quando eu me separei do meu primeiro casamento,
eu fiz esse meu primeiro... Foram 3 meses, mas foram 3 meses muito intensos. E eu fui para Nova Zelândia. Fui para Wellington. Morei em Wellington, que é a capital política. Linda. Eu tinha uma amiga que estava lá e aí eu fiz depois toda a Ilha Sul. Cara, atravessou a balsa para Picton. Fiz para Christchurch. Christchurch, cidade linda também. Foi bastante afetada por um terremoto. Pelo terremoto recente. Foi para Queenstown também. Queenstown. Fiz toda a Ilha Sul. A propaganda gratuita. Já estou com o guia turístico montado já. Porque a Nova Zelândia. O bom do Cris é que ele é novo, ele ainda vai poder viajar muito ainda. Tem todos esses Nova Zelândia é um país que você está. Todos esses lugares. Você está em Auckland, que é uma cidade, aí você vai para um deserto, daí 10 minutos depois você está numa selva tropical. Também? Nelson também é o norte da Ilha Sul, uma região muito bonita. Fui só para Picton. Quer dizer, atravessei a balsa lá, mas é impressionante. Aí você tem um vulcão, daí você está no Monte Cook, que é maravilhoso, que é o cenário do Senhor dos Anéis. Você fala. Então, assim, você vai mudando a cada... É impressionante, lindo. Um lugar que vale mesmo. Eu passei 2 semanas lá, mas 3 meses deve ter sido muito legal, cara. Bom, é isso? Infelizmente, cara. É isso? Bom, Patrick, é o seguinte, você vai lançar o 2º livro, você vem lançar aqui. Tem que ser aqui. Faz uma tarde de autógrafos. Isso é uma delícia, pô. A gente tem que ser os primeiros, ainda. Foi muito legal. Sabe porque o 45 eu lancei aqui na Cultura. Jura, né? Foi bem embaixo, foi bem legal. Conjunto Nacional. Nacional. E você é muito legal ver um cara que vem falar de coisas profundas. Eu adoro essas conversas que vão além da superfície e tal, e falam do ser humano mesmo. E você é um cara que... Você só não falou ainda como você ficou magro, que eu tô precisando. Esse aí é o segredo dele, Dagomir. Não pode. Andar, né, se eu te falar que eu vim a pé, você acredita ou não? Jura, cara? Eu vim a pé. Eu moro aqui em Perdiz, na Pinagés, vim a pé. Vem pela Dr. Arnaldo. Você sabe que eu sei que o tempo urge, como diria. Não. Mas um pouco antes de tirar o sabático, dar esse tempo na minha vida, durante 1 ano, eu tinha que chegar pro Jornal da Manhã, que era 7h30, que começava no estúdio. Eu acordava às 6, colocava uma mochilinha, o tênis e vinha a pé. Todo dia eu vinha a pé trabalhar 1 hora. Tá certo. 1 hora. Então é um... E quem mora em Perdizes, e organiza cara, as ideias. Né? Você fala, eu vou na padaria. É uma ladeira. Você sobe. Então é um exercício que você tem que fazer, né, cara? Você não tem como fazer. Eu adoro andar. Andar organiza o pensamento. Cara. Exatamente, cara. A não ser que você use fone, aí você organiza outras coisas. Coisas. Mas é bom andar, é realmente grande exercício que eu acho super legal também. Pô, Patrick, olha, sinto muito, a gente tem que interromper, tem que encerrar, mas é só o primeiro tempo. Que legal, tem bola para jogar. Tem o 2º tempo, porque quando você lançar o livro, a gente vai estar aqui de novo. Vamos repercutir o 2º tempo. Vai ser uma delícia. É isso aí. Adorei o papo, legal. gente. Adorei. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Já imaginava que seria nesse... Eu nem nem sei quanto tempo nós estamos aqui, mas entramos num flow, digamos assim, maravilhoso. Muito legal. A gente tem uma média de 1 hora, passa um pouco, mas é isso aí, cara. E muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Christian também. Obrigado, Dagomir. Todos os programas eu reitero a minha admiração por você. Eu falo, todo mundo tem um Dagomir dentro de si. Imagina, né? Cara. Boa. Faz sentido. Ficou até... Imagina, cara. E muito obrigado a todas. Né? A todas. Obrigado ao pessoal que assiste a gente. E quarta-feira tem mais. Assine Oeste. Inscreva-se no nosso canal e solta a vinheta. Tchan, tchan, tchan.